Olá, mil perdões, coisas da internet, ela caiu aqui, vamos ver, a doutora já vai voltar. Oi, voltando. Perdão, Então, coisas da internet. o que eu estava te falando? Tá todo mundo usando ao mesmo tempo, tá acontecendo, né? Isso, Então, o que é bom, né? O que é bom. é Um momento diferente aí de interação e de Deixa eu dar só um aviso para as também. pessoas que voltaram agora. Pessoal, chama mais pessoas nessa setinha, nesse aviãozinho que está aqui, tá? Quanto mais vocês apertarem no coração, mais gente vai ver a live da doutora Denise e a minha como as primeiras. E faça a pergunta, por favor, nessa caixinha de pergunta. Já tinha pergunta aqui, mil perdões. Então faça de novo, tá bom? Perguntas nessa caixinha, que a gente vai conversar. Eu estava conversando e você falou algo que me dá alegria de ouvir e saber que a gente não está sozinho, que é a possibilidade da autocura do corpo sem alopatia e sem remédio, né? Estava falando do medo da cloroquina e por que não tem medo de inibidor de bomba de prótons, de outros medicamentos? Exatamente. E a pergunta que eu fiz inicial foi: por que os pacientes vão até você e quando vão, como você interage com outros profissionais para tentar tratar eles sem droga, sem cirurgia no primeiro momento? Na verdade, porque até meu objetivo com o livro foi esse também, foi das pessoas entenderem assim que não existe pílula mágica, não existe droga mágica, não existe nada que não tenha um efeito colateral, que não tenha uma repercussão em outro sistema do corpo, não tenha, na verdade, efeitos indesejados. Então, a droga, que bom que existe, né? Obviamente, sem desmerecer a importância do farmacologista, da indústria farmacêutica, graças a Deus que eles existem, mas a gente não pode esquecer que a gente, remédio, assim como suplemento, é para suplementar, né? Eu tenho que fazer muitas coisas antes do que fazer o uso de um suplemento ou uma droga ou alguma coisa que vai simplesmente cuidar de sintomas ou do que já é complicação daquilo que eu não fiz antes. Então, na verdade, a mudança tem que ser de comportamento, né? Na verdade, às vezes até no ambiente, eu converso isso muito com os pacientes. A minha primeira consulta tem 1h30, então só para eu entender o mecanismo onde essa pessoa está inserida, né? Porque às vezes são muitas coisas para serem mudadas, né? E aí a gente tem que estabelecer uma ordem de prioridades, porque senão a pessoa sai correndo, né? Ela fala, não, vou ter que morrer e nascer de novo para fazer igual a Denise faz. Mas o que eu normalmente deixo de exemplo eu fui uma médica totalmente tradicional, totalmente doente, como a maior parte dos médicos tá? Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas infelizmente porque ele não sabe cuidar de si, né? Então, por isso que às vezes eles têm tanto preconceito com o que a gente faz, porque eles não entendem, né? E aí eu prefiro, a princípio, refutar aquilo do que admitir dentro da minha arrogância que eu não sei, né? Então eu tiro sarro, eu faço um meme, ou eu faço um perfil fake aí, como tem alguns, para criticar aquilo que eu não conheço, ao invés de se empoderar, estudar, até para criticar com embasamento, né? Porque como a gente sabe, né, Renato, infelizmente, tem gente boa e gente ruim em todas as áreas. Inclusive pessoas que se dizem integrativos e que, na verdade, fazem uma coisa não tão ética, não tão... Então, infelizmente, existe, né? E o ser humano é falho, né? Somos falhos. Então, existe gente de bem e de mal, em todos os lados, não só da medicina, como qualquer outra profissão. E aí, infelizmente, acaba, às vezes, manchando o nome de quem faz e tal. Mas quem chega em mim, normalmente, já me pesquisou. Então, ele vem querendo um olhar diferente, né? Porque ele já tem os outros olhares dos outros profissionais. Que dizem, não adianta nada. Você tem doença inflamatória intestinal? Não, alimento não tem nada a ver. Não tem nada, eu cansei, entendeu? Eu mesmo fiz isso. Como eu fui do outro lado da trincheira, eu sei. Não. Uma vez, vou te dar um exemplo. Eu estava na faculdade,
no 6º ano de faculdade. E aí veio um paciente, a gente estava fazendo ambulatório de urologia, e eu atendi um paciente com câncer de próstata. Eu fui casada com um urologista, então eu conheço bem a área. E aí eu estava atendendo um paciente com câncer de próstata, e esse paciente falou assim: doutora, eu fiquei sabendo que comer molho de tomate faz bem para a próstata. 20 e tantos anos atrás, né? Eu falei, molho de tomate? Aí eu cheguei para o meu preceptor na época. Falei, olha, o paciente está perguntando se ele pode comer molho de tomate, que parece que é bom para a próstata, né? Licopeno, né? A gente sabe hoje isso, né? Aí eu lembro que o meu preceptor falou assim, mal não faz. Era esse o pensamento que a gente tinha, né? Aí eu cheguei para ele e falei, tá bom, pode continuar comendo o seu tomate. Seu molho de tomate, né? E hoje a gente sabe que se por acaso ele estivesse cuidando, coitado, há muito mais tempo, pensando não só no licopeno, mas nos nutrientes daquilo que ele come, né? Talvez lá na frente a chance dele ter o câncer de próstata teria sido diminuída, né? Denise, e hoje eu estou trabalhando antes. Você deu um exemplo prático, e é uma frase do Brian Mulligan, uma pessoa que eu admiro muito, um fisioterapeuta, e que eu uso para mim, né? Que tudo que eu aprendi foi com os meus pacientes. É impressionante como é uma aula de medicina, fisioterapia, de saúde, uma anamnese. E a ciência, ela está atrás da vida real. Ela não está à frente. Primeiro a vida real existe, a gente vai lá e comprova. A gente vai lá e verifica. Perfeito, Renata, é isso mesmo. Diminui os erros, né? Ela não está aí para zerar os erros, mas para diminuir as incertezas nossas. Sim. E você comentou lá no início da outra live que caiu, que o seu livro agora vai falar, dá só um spoiler para mim, de por que o Covid está relacionado com a masculinidade e com os idosos. Como é que você relaciona isso aí com o sistema gastrointestinal? Dá um spoiler. É bem interessante. Agora eu vou dar um spoiler. A gente sabe desde o começo, né? Em janeiro eu comecei a fazer live sobre a Covid-19. Até então a gente só chamava de coronavírus, né? E tal. A gente não tinha nem o nome do SARS-CoV-2. Na época foi 20 e pouco de janeiro, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o assunto. Porque a gente sabia até então, né? Até foi uma das frases que eu usei no vídeo, que onde teriam portos e aeroportos, esse vírus ia chegar. E que eu falava lá em janeiro, eu falei assim, empoderem seu sistema imune para que você esteja mais apto para a batalha que vai ser travada. Né? Então, assim, vai ser travada, né? Porque é praticamente impossível a gente evitar totalmente o contato com o vírus mais cedo ou mais tarde. Né? É muito difícil a gente conseguir. Mas que a gente esteja numa qualidade melhor para que o nosso sistema imune, que é o nosso exército, esteja mais competente para essa batalha. O que eu quis dizer com isso e depois com o que veio depois da Covid, né? Graças a Deus, eu falei isso na época, nós tivemos muita sorte, porque a gente já teve toda essa experiência dos outros países e muita coisa já sendo produzida do ponto de vista científico, né? Que eles aprenderam e publicaram e a gente pode usar agora essa informação a nosso favor. Eu ainda falei isso na época. Deus é brasileiro, ainda brinquei com isso, porque a gente está vindo já da experiência de outros países. E ali eu comentei que o que parecia na época que deixava todo mundo mais protegido em relação à evolução a partir do contato com o SARS-CoV-2 era o sistema imune inato. E o sistema imune inato é o sistema imune que está mais ativo na criança, né? Porque é um sistema imune que a gente chama de naive, né? Ele é ingênuo, ele não teve muitos contatos com antígenos externos ainda para que se desenvolvesse o sistema imune adaptativo mais competente. Então, ele conta com um exército, que é um exército muito forte, de soldados muito fortes, mas soldados pouco experientes. Então, essa resposta é forte, mas é uma resposta pouco específica. E que a gente estava entendendo nessa época que era essa resposta, que parecia ser a resposta mais eficiente para debelar a infecção, né? E nos idosos, essa resposta está empobrecida. E ela está empobrecida justamente porque o envelhecimento envolve um tipo de reação imunológica que a gente chama de inflammation.
né? Que é a inflamação que vem com o envelhecimento. Então, a gente sabe que quanto mais intenso esse inflammaging, né, mais empobrecida a resposta imune inata. Eu estou baseando a minha resposta imune muito mais no adaptativo, que é o sistema imune que vem depois, do que a inata. E com isso, os idosos tinham maiores chances de complicação. E realmente, dentro dos meus estudos agora, isso está cada vez mais solidificado, que na verdade o grande problema no idoso e nas pessoas que não são idosas, mas que têm comorbidades, que têm um desafio já corporal já estabelecido antes até da infecção, né? Então não precisa ser necessariamente idoso, mas essas pessoas, elas, na verdade, evoluem mais negativamente, não pelo vírus em si, mas pela resposta imune desencadeada a partir da entrada do vírus na célula. E essa resposta imune acaba sendo desmedida e descontrolada, causando uma coisa que a gente chama de tempestade de citoquinas. E é a tempestade de citoquinas que acaba causando a morte, não é o vírus. Então, que se a gente tivesse um sistema imune mais sintonizado, mais controlado, menos assustado, vamos dizer assim, eu poderia prevenir essa tempestade de citoquinas, ou tem gato batendo aqui no meu tripé, que a gente pudesse ter um controle maior desta reação e a evolução ser mais positiva do que negativa. E por que o homem? Então, isso foi uma coisa, isso é um baita de um spoiler, tá? Porque isso eu estudei agora no final de semana e acabei já colocando no livro. E ainda mais um homem idoso, né? Tem muitas coisas que envolvem esse processo. Tanto a queda da testosterona. A testosterona é um hormônio que nos intestinos causa uma melhora da resposta imunológica. Então, homens com uma testosterona um pouco maior, que são os homens mais jovens, né? Eles têm uma sintonia do sistema imune melhor. Inclusive, é por isso, talvez, que a gente discute o porquê mulheres têm mais doença autoimune do que homem, por essa alteração do sistema imunológico intestinal, que é prevenida, entre aspas, né? Tudo é um conjunto de situações, mas que também é prevenida por uma testosterona mais alta. Como a mulher tem testosterona já mais baixa, esse sistema imune seria já um pouco mais ativo, por isso que as mulheres teriam mais doenças autoimunes que o homem, né? Então, os homens idosos já têm uma testosterona mais baixa. E ainda tem uma outra questão. É o mecanismo de entrada do vírus na célula. Ele usa a enzima conversora de angiotensina 2, que faz parte do sistema renina-angiotensina. E se descobriu agora, bem recente, eu li isso esse final de semana, que o gene que codifica essa enzima, que codifica a formação dessa enzima, ou seja, controla a formação dela, é um gene específico do cromossomo X. Então, os homens teriam uma resposta, uma reserva da enzima conversora de angiotensina diferente da mulher. Então, o que é o grande problema na fisiopatologia do vírus? Como ele usa a enzima conversora de angiotensina 2 para entrar na célula, e ela tem que estar em equilíbrio com a enzima conversora de angiotensina 1, né? Teria que estar em equilíbrio as duas. A partir do momento que há um desequilíbrio entre as duas, esta enzima, como ela é usada pelo vírus, ela fica pouco disponível para o sistema renina-angiotensina. E esse desequilíbrio entre a 1 e a 2 é que pioraria a evolução desses pacientes. Nos idosos e homens, esse desequilíbrio é mais fácil de acontecer porque o gene que codifica a produção dessa enzima está no cromossomo X. Então, o homem teria menos disponibilidade da enzima conversora de angiotensina 2. Então, o vírus chegaria e usaria ela para a entrada e ela cai mais ainda, dando maior desequilíbrio entre a 1 e a 2. Meio complicado, né? Não é complicado, não. Deixa eu só trazer aqui uma analogia para a ECA. Então, são 2 porteiros e esses porteiros eles têm uniformes específicos que o vírus identifica. Então, ele gosta desse porteiro chamado ECA e não por um acaso esses porteiros são seguranças mais especializados e estão no trato respiratório em maior quantidade do que em outras regiões.
Então, uma vez que o vírus chega, o vírus não só ataca o corpo, mas ataca preferencialmente esses porteiros. Exatamente. Esses porteiros abraçam esse vírus e param de trabalhar junto. O que era uma dupla, agora é um. Exatamente. E sozinho não consegue produzir o sinal de alerta necessário para as outras defesas interagirem. Só para a gente deixar a coisa bem mastigada. E justamente onde eu tenho maior expressão da ECA2, né? É pulmão, coração, rim e intestino. Olha as tripas, que eu amo. Exatamente. De novo, o intestino. Então, o intestino, na verdade, ele tem interação com a COVID, né, ou com o SARS-CoV-2, por vários mecanismos. Tanto pelo mecanismo imunológico do inflammaging, que a sede do inflammaging já vinha pelo italiano, aí Claudio Franceschi, que foi quem cunhou o termo no ano de 2000, e é quem estuda lá da Universidade de Bolonha desde então o inflammaging. A maior parte dos artigos envolvendo o inflammaging são dele. E nos últimos tempos, o Cláudio está estudando bastante a relação do intestino e da microbiota com esse processo de inflammaging e com uma célula específica que se chama monócito no sangue e que na luz intestinal se chama macrófago. Então, conforme eu vou tendo mais desbiose, mais inflammaging, com o passar da idade, eu podia discutir com você um dia inteiro porque o idoso tem mais desbiose, mas por causa disso, eu acabo ativando demais a transformação do monócito em macrófago do tipo 1. Esse macrófago do tipo 1 é aquele que chama citoquinas, que fazem a tempestade de citoquinas. Vocês estão vendo como as coisas vão se interligando? Óbvio que não é simplesmente falar assim, olha, eu vou dar probiótico, eu vou tratar o intestino, eu vou diminuir a desbiose desse paciente e ele não vai ter o desfecho da SARS. Não é isso, óbvio, né? Mas se eu tivesse um sistema digestivo menos estimulado, menos desbiótico, com uma permeabilidade intestinal mais controlada, eu poderia ter o sistema imune trabalhando no que ele tem que trabalhar. Né? E ele trabalhando no que ele tem que trabalhar, ele fica menos assustado e acaba tirando menos a esmo. Porque no fim da Covid-19, o grande problema é esse estímulo exagerado do sistema imune nessa tentativa de nos ajudar. O que mata a gente é a resposta imune no final, né? É que é a tempestade de citoquinas, que faz vasodilatação no pulmão, que encharca o pulmão de líquido, no entanto que isso é bem mais periférico do que central. Porque quem tem a vasodilatação com a tempestade de citoquinas são os vasos mais periféricos, que são mais finos. Então, esses vasos acabam deixando... desligou aqui. Esses vasos acabam deixando de produzir, na verdade, acabam deixando escapar muito líquido, e com esse escapar de líquido, eu encharco o pulmão de água, vamos dizer assim, né? Não é bem água, de soro e tal, de outras coisas, como uma tentativa de te cuidar. Só que, na verdade, acaba sendo a sua ruína, vamos dizer assim. Denise, o inflammaging, ele está relacionado, obviamente, com a idade, mas está relacionado também com a fragilidade do ser humano. Então, eu trabalho com seres humanos frágeis, que são tetraplégicos, doentes raros, pessoas que sofreram comorbidades enormes e acabam chegando na fisioterapia, precisando de um tratamento integrativo. E eu reparo, empiricamente, como essa pessoa melhora com o movimento. Ou seja, quanto mais ela consegue ser móvel, melhor fica ela contra as doenças oportunistas e melhor fica ela, obviamente, no processo de saúde mental, como as coisas estão interligadas. Então, esse meu empirismo faz sentido? Ou seja, total. Quanto menos movimento é o idoso ou o adulto, mais suscetível ele vai ter a doenças oportunistas ou até o próprio Covid. E idosos mais fortes, menos frágeis, tão menos suscetíveis? Sim, porque a gente tem um mecanismo dentro do inflammaging, tem uma coisa que a gente chama de frailty, né? Que é a fragilidade, né? E essa fragilidade vem muito de uma coisa que a gente chama, e que você lida com certeza todos os dias com isso, que é a sarcopenia.
né? O tecido muscular é um tecido endocrinologicamente ativo. E com ele, um monte de substâncias são produzidas, até anti-inflamatórias. É interessante até a gente colocar que o inflammaging não é só uma inflamação. E o Cláudio Franceschi tem falado muito isso nos últimos artigos que ele publicou. O inflammaging não é só ser menos inflamado que deixa o idoso mais saudável. Na verdade, os centenários, que são alguns lá, inclusive da Itália, do sul da Itália, do Japão, né, do arquipélago de Okinawa, quando eles são estudados, se vê que eles têm um processo inflamatório muito alto. Eles são inflamados, mas eles têm um sistema de anti-inflamação muito ativo. E normalmente esse sistema de anti-inflamação, ele usa hormônios esteroidais todos, inclusive o próprio cortisol, que é um hormônio glicocorticoide. Ele é um anti-inflamatório. Então, quando os idosos são inflamados, mas eles têm uma quantidade boa, por exemplo, de cortisol, eles são anti-inflamados também. Então, a chave não é só anti-inflamar ou diminuir a inflamação, é anti-inflamar. O exercício físico tem um poder de anti-inflamação. Na verdade, num primeiro momento, ele estimula o processo inflamatório, né, que causa vasodilatação, lesão de células musculares, mas para recomposição pós-exercício, há um mecanismo anti-inflamatório de reconstrução daquele tecido. Então, o exercício físico, apesar dele ser, claro, quando a gente fala em exercício físico, atividade, né, o não sedentarismo, né, a gente sabe que isso tem um poder anti-inflamatório. Então, não adianta só eu não inflamar. Né? Eu posso inflamar desde que eu anti-inflame. E o exercício é perfeito para isso. Desde que o exercício não seja extenuante. E aí a gente vai colocar, por exemplo, quando a gente estuda... eu sou atleta, né? Não sei se você sabe. Eu fui campeã paulista de powerlifting no ano passado. Eu sou obviamente, amadora, né? Não sou atleta profissional. Mas eu gosto muito de esporte e eu estudo muito, inclusive, o eixo intestino, músculo também. Toda hora ele apaga aqui. Que envolve esse processo também. Mas, quando a gente estuda o atleta, por exemplo, de alta performance, e aí a gente está falando, né, de maratonista, de atletas que levam o seu corpo ao limite, esse atleta não é um exemplo de anti-inflamação. Né? Esse atleta levou acima da própria capacidade que ele tinha de anti-inflamar. Por isso que tem muito mais lesões, por isso que os atletas têm um estresse oxidativo aumentado, eles têm um aumento de permeabilidade intestinal, até por um mecanismo de isquemia esplâncnica, né? Por redistribuição sanguínea, por vasodilatação na região mais periférica, né? Então ele acaba fazendo uma certa hipóxia do sistema digestivo, aumenta a permeabilidade intestinal. Então eles não são, vamos dizer, exemplos de anti-inflamação. Mas a atividade física moderada, contínua, ela tem uma atividade anti-inflamatória. Então, por isso que as pessoas, mesmo que sejam paraplégicas, mesmo que sejam sequeladas de algum tipo de sequela aí, um evento, um AVC, ou o que seja, se a gente conseguir manter essa pessoa o mais ativa possível, mais anti-inflamada ela vai ser. Perfeito. E essa relação, de novo, aí com o movimento, a Dani, lá de Minas, estava dizendo que ela era paraplégica e sofre bastante com o trato digestório. Pessoal, eu estou pedindo para colocar as perguntas nessa caixa de interrogação, porque não consigo voltar às perguntas que estão chegando, são bastante, muito bom. Esse aviãozinho é para chamar mais gente, tem mais aí, chegamos quase no fim da live, mas... eu falo muito, né, Renato? Fala não, fala bem. A gente faz a segunda parte depois, se você quiser. Fala bem. E o coraçãozinho ajuda a gente a se manter no topo das lives para os colegas assistirem. De novo, quando a gente está falando de interação, vem aí a minha área, a minha paixão, que é o sistema nervoso. E como a gente, desde a embriologia até agora a clínica, quem consegue ter uma vontade de olhar o sistema integrado, percebe que essas duas coisas andam, né? Talvez aí alguém que está vendo a gente em casa lembra que quando eu estou estressado, a minha úlcera ataca. Isso, da diarreia, né? Da diarreia.
né? A diarreia do medo, né? Quando vai fazer uma apresentação ou algo parecido. Então, como esses dois sistemas estão relacionados. Eu trabalho com meditação laica, com mindfulness com os meus pacientes. Ai, demais, demais. Trabalho com respiração, trabalho com técnicas de atenção plena e como isso reduz também essas queixas, desde refluxo, má digestão, constipação. E a gente sabe do micro, como as microbiotas intestinais estão relacionadas com o sistema nervoso central. Aí agora eu quero que você entre numa seara que eu sei que é difícil para você. Como que os colegas que prometem as coisas mágicas, manipulando o sistema nervoso central, dieta de 10 dias, dieta de 15 dias, enche a pessoa de medicamento, ela até consegue o sucesso porque o sistema nervoso está inibido, mas a sequela depois, é o que eu tenho visto com os meus clientes, são graves, né? E essas pessoas têm milhares de seguidores. E eu tento explicar que o número de seguidores não é qualidade do profissional. Então, como é que você faz essa interação e esse excesso de drogas para emagrecer, para... Não, sou totalmente contra, totalmente contra. Totalmente contra. E eu até por isso, Renato, que eu não trabalho com estética. Não sou contra estética e é importante que exista, né? Isso faz bem, a pessoa olhar no espelho e ficar feliz, justamente porque isso ajuda a manter o tônus de cortisol, né? Ou o sistema nervoso parasimpático mais controlado, né? A gente está feliz com o que a gente vê no espelho, então isso é importante. Eu não trabalho com estética porque eu tenho medo de quem procura estética pela estética, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente agora de manhã e eu falei assim, olha, a estética, ela tem que vir... Eu ainda brinquei, eu tenho 45 anos, né? E aí eu tirei o meu óculos, que eu tava falando mais certo. Eu falei, olha, eu tenho um monte de ruga, tá? Mas são rugas que eu acho que são compatíveis com a minha idade. Tem gente que tem a minha idade, parece que tem 60, e tem gente que tem os 45 e parece que tem 35. E não pense que é só uma questão externa, né? Essa ruga que você tá vendo aqui fora, ela tá lá dentro. Então eu preciso deixar o corpo bonito por dentro para que ele se torne bonito por fora. Então quando eu trabalho só com o externo, eu não modifiquei o interno. Então na hora que eu parar de fazer o externo, vai vir tudo de uma vez. Vai vir não só do ponto de vista de perda da estética ou de envelhecimento muito rápido, como vai vir também com doença. Então, assim, por isso que eu, a princípio, eu não faço estética, né? Porque eu não gosto do foco no externo, né? Eu acho que o externo tem. E é gostoso e é lícito que você tenha isso, né? E se sinta feliz. Mas que isso tem que vir depois que eu ajustei uma série de coisas que são a base do processo, que são as questões bioquímicas corporais, né? Oxidação do seu colágeno, né? A sua glicação do seu colágeno. Então, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura saturada, sim, que me desculpe o pessoal da low carb, né? Que acha que todo mundo tem que comer gordura saturada 24 horas, é só tirar o carboidrato. Não é assim. A chave da saúde está no equilíbrio. Por isso, até que a gente tinha até comentado que a dieta mediterrânea ainda é a dieta, entre aspas, assim, né? É quando a gente não fala em individualização, porque eu acredito em individualização de dieta, né? Mas quando a gente pega em questões populacionais, a dieta mediterrânea ainda é a dieta que a gente vê mais sucesso. E por quê? Porque é uma dieta equilibrada. Eu tenho proteína animal, eu tenho gordura de boa qualidade, né? Na forma de castanhas, de azeite, a própria azeitona, dos peixes, né? Eu tenho a proteína animal, mas eu tenho bastante vegetal, eu tenho bastante fibra, eu tenho bastante fitoterápicos já naturalmente sendo ingeridos através da alimentação. Claro que algumas pessoas, dadas as circunstâncias, às vezes individuais e até momentâneas, porque nunca existe nada que funcione para todo mundo, nem que não funcione para ninguém. Então, de repente, em alguns momentos, essa pessoa vai ter que ter uma dieta totalmente sem vegetais. Existe, até fiz uma live uma vez falando sobre a dieta carnívora, né? A dieta carnívora, ou seja, só come carne. A princípio, eu jamais recomendaria para alguém. Mas alguns pacientes com uma desbiose muito pesada, quando entra na carnívora, melhora. Então, assim, a gente tem que ter o pensamento aberto, né? Sem preconceito,
né? E, ao mesmo tempo, respeitando as individualidades. Realmente, quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em qualquer coisa a longo prazo, eu me preocupo com uma dieta carnívora a longo prazo. Como vai ficar essa microbiota a longo prazo, né? Como essa microbiota vai viver com a diminuição muito intensa da formação dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Que vem da fibra. Então, claro que eu me preocupo com isso, mas eu não tenho a resposta ainda, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente não tem, quando a gente fala em dieta carnívora, você coloca em PubMed, em qualquer coisa, o que vem são tudo falando de bichos carnívoros, né? Então, a gente não tem uma coisa ainda estabelecida para nós humanos, e eu nem acho que a gente ainda tem experiência o suficiente. É aquilo que você falou, a ciência vem depois. Né? Então, vem primeiro a prática, a ciência ainda não chegou lá, né? Para a gente saber exatamente o que vai ser no futuro desses pacientes, por exemplo. Então, toda intervenção que só pensa no rápido, vamos fazer uma dieta de emagrecimento de 10 quilos em um mês e você vai acabar com toda a sua compulsão, me desculpe, por isso que eu trabalho com uma psicóloga. A compulsão vai vir depois. Mas eu não tenho dúvida, toda vez que você trabalha de uma forma restritiva, excessivamente restritiva, você vai ter um mecanismo de autorregulação logo depois. E ainda tem um outro aspecto também, Renato, que desculpe, porque eu trabalho com sistema digestivo, eu não posso deixar de falar disso. Por favor. Não é para todo mundo, por exemplo, os esquemas de jejum, que hoje estão super na moda e um monte de gente só fala disso. Jejum pode ser interessante para quem tem problemas digestivos no primeiro momento, porque como eu diminuo o processo de fermentação pela restrição alimentar, a pessoa pode melhorar. Mas, por exemplo, pessoas mais idosas que tentam fazer o esquema de jejum, elas já têm um envelhecimento do sistema digestivo como um todo, tanto na produção de enzimas, quanto na sua capacidade de transporte. Então, a digestão e a absorção. Essa pessoa, se eu deixar para ela comer um time restricted feeding, né, que eles têm colocado, ou seja, come só por 4 horas no dia, essa pessoa vai comer muito em 4 horas. E ela não tem capacidade para processar aquela quantidade de alimento nas 4 horas. E aí, o que vai acontecer? Esse alimento sobra, esse alimento que sobra é material de fermentação e a microbiota cresce porque está recebendo mais alimento. Então, aí ao invés de eu estar ajudando essa pessoa, num primeiro momento eu posso ter uma redução de insulina, eu posso ter alguns mecanismos, mas depois eu começo a inflamar. Porque essa pessoa vai desenvolvendo uma desbiose por sobra alimentar para a microbiota. Então, às vezes, eu preciso fazer alimentar a cada 2 horas, mesmo que todas as evidências atuais sejam contra isso, né? Entre aspas, né? Eu estou falando de evidências do que a gente fala aí do jejum e tal, da autofagia, mas isso seria para quem funciona um sistema digestivo que aguenta consumir muito alimento em 4 horas. E o que eu posso falar para você é que a maioria das pessoas acima de 40 e pessoas estressadas como nós não tem capacidade para digerir muito alimento de cada vez. Então, essas pessoas teriam que comer a cada 2, 3 horas, volumes menores e mais espaçado durante o dia. Então, isso é individualização. Quem vai fazer essa individualização? O nutricionista, né? Não sou eu. Mas eu vou avisar o nutricionista que vai fazer a dieta desse meu paciente. Olha, cuidado, porque já tem uma inibição de produção de enzimas. Cuidado com aquela dieta de muito alimento de uma vez só e tal. E aí a gente trabalha com conjunto, né? Eu vou até pegar algumas ideias que você trouxe, né? Individualização, equilíbrio, abuso e agora integração. Eu tenho pacientes que vêm para mim com queixas de refluxo, por exemplo, e a gente vai sempre para a bandeira vermelha, né? Se é ou não o nosso caso, as bandeiras amarelas, se há alguma coisa psicossomática, ou se é o nosso caso na avaliação. E eu consigo, através de avaliação, entender se esse refluxo não é o meu caso de movimento cinésio funcional, ou se é o meu caso, porque às vezes, apesar das vísceras não terem, as gastrointestinais, uma anatomia tão preservada quanto as outras, ela tem uma cavidade, principalmente que o ortostatismo permite. Então, esse é meu paciente com lesão raquimedular, que vai desabar sobre as vísceras. Ou o paciente sem lesão e sem uma boa postura, ele acaba fazendo essa cavidade não ter espaço para funcionar.
ou tem uma região de hipomobilidade onde a inervação gastroenteral, a inervação enteral está comprometida por causa dessa hipomobilidade e a manipulação vertebral faz com que Ajuda. os impulsos nervosos, a vascularização retorne, ajude nesse refluxo. De novo, todo o abuso, o corpo vai cobrar. Vai em cobrar. algum momento. Abuso para menos, abuso para mais. Então, tentar chegar nesse equilíbrio é crucial. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Outra curiosidade que eu tenho visto que a gente tem dados cada vez mais robustos, que a gente morre mais de obesidade do que de inanição ou de fome. Isso é triste. E eu acho que mais gente vai se identificar, né? Tem umas séries aí na TV, agora na quarentena, os pesos mortais, ou vida, né? Que a gente fica acompanhando. Sim, muito triste, Muito triste ver a dificuldade das pessoas em não se matar mesmo, né? Em ter essa qualidade de vida. E eu fico pensando, eu sei como limpar o meu iPad, eu sei como alimentar o meu carro, eu boto gasolina boa, eu boto óleo bom, eu não paro em posto qualquer para abastecer. Isso é um motor que pode falhar e eu comprar outro. E eu não faço isso comigo, né? Nossa, perfeito, Renato. Como a gente não tem esse amor próprio ou ou está faltando conversas como essa que empodera a população do autocuidado. Então, agora eu vou abrir para as perguntas e vamos tentar fechar com essas perguntas, porque são muitas. Vou tentar responder todas. Acho que algumas você já respondeu. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar nela. Primeiro, olha aí. Acho que é para você. Fico um mês sem ir ao banheiro, vou ter que colocar no marca-passo no intestino. Uso de laxantes. Uso de laxantes por muito tempo. E aí, o que você tem a comentar sobre isso? É péssimo, né? Péssimo. Toda vez que eu tenho um uso de laxantes por muito tempo, tem muitas questões que envolvem a constipação, né? A constipação é uma série na verdade, intervenções que deveriam ser feitas a partir, na verdade, do tratamento da base. É um problema motor, né? Uma hipotonia da musculatura, é uma hipotonia da musculatura do assoalho pélvico, que deixa o reto muito móvel. Então, uma mulher que teve muitos filhos, né? Que tinham partos de cócoras em casa, estirou toda aquela musculatura. Ou tem a ver com dieta, ou tem a ver com excesso, falta de líquidos na dieta. Tem uma série de coisas aí que a gente tem que avaliar quando a gente fala em constipação, né? Até, inclusive, também avaliar disbiose, né? Porque a microbiota não é boba, ela não quer que você jogue ela fora. Então, muitas vezes, dependendo da disbiose, eu posso ter a produção de substâncias que fazem essa hipotonia colônica também. Então, tem muita coisa envolvendo, né, constipação. Vou colocar duas em uma aqui. Como aliviar o intestino irritável? É uma pergunta que já tem aqui, mas eu já estou fazendo. E essa está dizendo que não consigo ficar sem omeprazol. Tentei várias vezes como proteger. Eu acho que elas estão um pouco interligadas. Então, na verdade, precisa ver qual é a causa do refluxo, né? A gente tem causas anatômicas que envolvem aí a presença de uma hérnia de hiato, por exemplo, cirurgias, como a gente falou, né? Então, aderências que fixam o terço inferior do esôfago em alguma localização, até o estômago, que aí o ideal seria fazer uma osteopatia, né? Para tentar manipular isso, mas existe também, e eu acho que uma das causas mais frequentes, que é o processo de fermentação. Então, e quando toma omeprazol, piora, porque o omeprazol, o que ele faz? Ele tira o ácido gástrico, né? Para que você você continua tendo refluxo, mas você não tem sintoma. Então, ele está tratando o sintoma. Na hora que você tira o omeprazol, como eu não tratei a causa, e na verdade eu até piorei o processo digestivo ao colocar um inibidor de bomba de prótons, o que essa pessoa vai ter? Ela vai ter mais refluxo. E com a volta da secreção ácida, agora ela vai ter mais sintoma. Então, não pode nunca tirar o omeprazol de uma vez, né? Normalmente, quando a gente usa há bastante tempo, ainda tem um aumento da gastrina, que é o hormônio estimulador da secreção de ácido. Então, se eu tentar tirar o omeprazol de uma vez, eu faço uma úlcera gástrica.
Então, tem que tomar cuidado, tem que ser supervisionada a retirada dessa medicação. Não precisa ser médico para fazer isso, pode ser um nutricionista, desde que seja um nutricionista que tenha uma ideia, né, da questão mais funcional, de como funciona realmente o sistema digestivo. E aí ele vai fazer um desmame deste prazol e vai fazer um desmame ajustando a dieta e diminuindo o processo de fermentação. Porque aí sim você vai tratar o refluxo, né? Não é simplesmente inibir o ácido. Renata, essa foi a resposta para você também, que perguntou a mesma coisa. Agora a Dani. A Dani, lembro que ela é paraplégica, disse que tem bastante problema com o sistema gastro dela. A pergunta é essa aí. Não sei o que fazer, só com chá de sêmen para resolver. Tomo kefir e água e parece que prende mais. Então, Dani, pode ser, tá? Nem sempre. O que eu acho que está mais importante aí nessa pergunta da Dani é que ela usa um probiótico e, na verdade, constipa mais. Então, isso, gente, é uma coisa importante. E isso é uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla. O probiótico não é para todo mundo. Nem o probiótico manipulado, nem o probiótico que vem do alimento, né? Então, os fermentados, como o kefir. Algumas pessoas eu tenho que diminuir o processo de fermentação primeiro para depois tratar com probiótico. Porque aí eu posso piorar a constipação intestinal, porque eu aumento o processo de fermentação na hora que eu coloco, e aí eu altero o pH intestinal. Então, o ideal, Dani, era fazer um exame, que a gente chama de exame coprológico funcional, para saber o que você está conseguindo digerir, o que a microbiota está fazendo com aquilo que você não digere. Tá? E aí tratar efetivamente. Infelizmente, como tem uma questão anatômica envolvida de hipotonia muscular, ainda tem outras coisas que acabam piorando, né? E o chá de sene só vai piorar. O chá de sene, ele é um irritante da mucosa, por isso que ele faz evacuar. E a gente já sabe que todos aqueles ativos que fazem isso, como cáscara sagrada e outras coisas, eles aumentam a chance de câncer de cólon, tá? Porque eles ativam uma coisa que chama melanose colônica. Muito então, eu evitaria, tá bom? Mas óbvio, né, que precisa tratar. Dani, a minha dica é que você encontre um fisioterapeuta que te coloque muito de pé. Você precisa ficar em ortostatismo. O teu cérebro não sabe que você é paraplégica. Evolutivamente, nós fomos criados para andar. Uma vez que você está sentada, ele vai encontrar maneiras de te irritar para você ficar em pé. Então, eu tenho uma resposta muito positiva com intestino irritado com meus pacientes paraplégicos, tetraplégicos, que eu coloco em ortostatismo e faço exercício aeróbico. Então, olha que legal. Não mexe as pernas por completo, faça exercício exaustivo com os braços, membro superior, mas não deixa apenas se cuidar por medicamento. Fique em pé, mova-se. Movimento é a cura moderna. Moderna, entre aspas. Anti-inflamatória, inclusive, como a gente falou. Anti-inflamatória. Renata, essa live ficará salva? Sim! Então, eu tenho recentemente criei um canal no YouTube chamado Trato Ubuntu. Doutora, Ubuntu é uma filosofia africana, um modo de vida que quer dizer sou porque somos. E tem tudo a ver com essa nossa integração aqui. Tá? Muito legal. A gente parece que está num mundo distinto, você em Campinas, eu no Rio, fisioterapia e gastro, mas estamos unidos pelos nossos pacientes, pelo amor à saúde. Então, essa live vai ficar no Trato Ubuntu, tá bom? É só botar YouTube, Trato Ubuntu, até sexta-feira a equipe põe lá e vocês podem curtir. Amanhã eu vou falar sobre saúde espiritual. Uau, tá? Que legal! Então, como as coisas estão integradas, a ONU traz a saúde espiritual como um dos pilares da qualidade de vida. Então, a gente tem muito o que falar de integração. Mais uma. Estamos encerrando. Uma pena. Essa é para você, Ana. Obrigada. Obrigada. Bom, muito obrigada por me emprestar a sua audiência também, Renato. Obrigada. Aqueles que eu não conheço, eu já vi alguns que eu conheço aí no caminho. Muito obrigada, viu? A gente só cresce quando a gente se une, né? Que bom. Agora é só do intestino irritável as próximas. E deixa eu ver aqui. Você é do Rio, onde fica seu consultório? Ela não é do Rio. Não. Eu sou do Rio, tá? Fisioterapeuta do Rio de Janeiro. E ela é de Campinas. Campinas,
de Mas Campinas. se mandar um inbox, dá um jeito de a gente se falar, não dá? Dá. Então manda um inbox para ela. Se quiser falar comigo, manda um inbox que a gente vai se achar. Agora vamos talvez para a última aqui. 20 anos, agora é tudo a mesma. Aceita a proposta dela, faça você. Pronto, pronto. Tá, tem coisa para falar? Tem, né? Tá, Vamos encerrar aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês, tá bom? Agradeço muito a sua presença, Denise. Eu acho que a sua facilidade de conversa mostra o quanto você não tem vontade de esconder nada dos seus clientes. Não, de jeito nenhum. É realmente para interagir, para divulgar. Faça as suas despedidas finais aí, mandando um recadinho para os meus colegas fisioterapeutas nessa sua despedida, porque essa interação tem que funcionar ainda mais. Muito mais. Tem muito lugar para o fisioterapeuta junto ao médico integrativo também, né? E eu vou deixar um recado para os meus colegas médicos também, né? Que agreguem outros profissionais à sua prática, como eu vou fazer na pós, por exemplo, que a gente vai ter o meu osteopata, o Fabrício, falando na pós. A gente vai ter nutricionista, a gente vai ter psicólogo, a gente vai ter médico, mas a gente vai ter todo mundo. Porque o objetivo de todo mundo tem que ser realmente a saúde. E quando a gente fala em saúde, ninguém é unanimidade, né? Então a gente tem que ouvir todos os lados, ouvir todos os olhares, né? Como o próprio Renato colocou algumas coisas aí super interessantes, coloque de pé, né? Que o corpo precisa ficar em pé, né? Então, assim, eu acabei de aprender um monte de coisa. Obrigada, viu, Renato? Obrigada pela sua generosidade. Obrigado a vocês. Então, aqui tem mais perguntas, mais elogios, né? Mais perguntas. Perguntando se te atende online. Eu respondo, não dá para responder sempre, mas os meus inbox geralmente eu vejo. Eu acho que a Denise também. Mais perguntas podem fazer para a gente. O meu recado final é que não abdique de saber com quem você está fazendo a sua consulta. Mais importante do que a pergunta certa é para quem está perguntando. E se você tiver uma boa pergunta para quem não sabe te responder, a sua rota vai ser a pior possível. Então, se você tem uma dúvida, se você acha que precisa de ajuda, busque saber quem é essa pessoa, busque saber a índole profissional dessa pessoa. A ética importa sim, o caráter importa sim. Tudo, né? Tudo importa, que envolve. Muito. Então, eu acho que a gente está indo para um tempo que essa quarentena vai fazer mais pontes do que muros. Então, que bom que essa ponte foi feita entre a gente. Se Deus quiser. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Renato. Um beijo para todos. Até a próxima. Boa semana. À noite eu estou em outra live, às 8 da noite. Que bom. Vocês vão enjoar de me ver aqui. Duvido. Tchau, meus queridos. Boa noite. Boa noite, boa tarde. E uma sexta-feira também com o osteopata aqui do Rio. Tá bom? Que legal, que legal. Sempre meio-dia. Tá joia. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Que live boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, para quem não conhecia o canal, nós temos nessa tentativa de levar uma boa divulgação científica para vocês. Meio-dia, segunda, quarta e sexta. Amanhã, excepcionalmente, nós vamos falar de saúde espiritual com a pastora Fernanda Brum. E ela é uma humanitária, uma pessoa linda, que trabalha com saúde espiritual. E a gente vai bater esse papo, como é importante. A literatura vem mostrando que quem tem saúde espiritual consegue passar por tratamentos crônicos com menos droga, com maior resiliência. Então, independente aí da sua fé, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Sexta-feira, conversar sobre osteopatia, físio, forma estética. Eu vou deixar gravado, tá bom? No site do YouTube da Trato Ubuntu. YouTube Trato Ubuntu. Segue lá, curte lá, toca o sininho, serventia da casa. Obrigado por estarem aqui. Tá bom? Até amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.